Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nós lemos: Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se contra o outro, para que não façais o que quereis fazer. As cruzes que precisamos carregar. Guerra interior. Algumas pessoas têm alguma dificuldade em entender por que, após a sua conversão em Cristo, as suas lutas, elas, ao invés de diminuírem, parece que elas aumentaram, principalmente em algumas áreas da vida. E aí a gente começa a entender que a grande questão é que agora você deixou de viver pelos teus impulsos, pela tua carne, pelo que você acha e simplesmente pensa que é, mas você se tornou uma pessoa espiritual. Você não age mais por sua vontade, mas pela vontade de Deus. E quando nós começamos a agir, a tomar decisões, a viver pela vontade de Deus, existe uma guerra que se levanta muitas vezes dentro de nós. Porque você se converteu, você aceitou Jesus, mas a tua carne não. A gente levanta as mãos e cede e libera o coração para Deus agir e operar, mas a nossa carne não. Nós somos espirituais, mas a nossa carne não. A todo momento ela quer se mostrar viva, a todo momento ela quer sobrepujar a nossa vida espiritual. E nesta guerra, o que é interessante entendermos é que só vence esta guerra, a guerra interior, é quem está mais fortalecido. Lembro de um amigo que antes de se converter ao Senhor, ele e o irmão criavam galos de briga. E ele, toda vez que o irmão ia na casa dele, levava um galo e os dois botavam os galos para brigarem. O galo do irmão dele sempre ganhava. Ele não conseguia entender porque o galo dele sempre perdia, sempre perdia. Só que teve uma vez que o irmão precisou fazer uma viagem para longe, não tinha com quem deixar o galo e pediu para ele tomar conta. E aí ele ficou observando o galo do irmão e o galo dele. Ele percebeu que o galo do irmão dele era muito mais forte, era mais robusto, mais musculoso. Era um galo realmente que não perdia para ninguém. E ele ficou tentando imaginar o que fazer para fazer com que aquele galo forte, musculoso, pudesse perder aquela brabeza, aquela musculatura, aquela ferocidade. E aí ele teve uma ideia. Ele passou a cuidar mais do galo dele, dar uma melhor ração, botava água fresquinha, massageava o peito do galo dele, mas o galo do irmão dele, ele colocou amarrado no meio do quintal. Ele não alimentava, ele poucas vezes dava água, e com o passar dos dias, aquele galo forte, aquele galo que era um campeão, que ganhava todos, principalmente o dele, agora está totalmente enfraquecido. Mas quando o irmão dele chegou de viagem, que pegou o galo, instintivamente perguntou: vamos botar para brigar? E agora ele chegou sem titubear, disse: vamos? E os dois galos começaram a brigar. E pela primeira vez, o galo desse amigo, naquela briga, ganhou o outro galo que era campeão. E quando nós vamos entender o porquê, porque quem vence numa guerra como esta, entre a carne e o espírito, é quem nós alimentamos melhor, é quem nós fortalecemos mais. Quando nós olhamos para Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quais são essas coisas? É o amor de Deus, é a graça de Jesus que nos fortalece. E quando nós vamos nos fortalecendo em oração, na leitura da palavra, no estudo das Escrituras, na comunhão com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com a nossa liderança, quando nós vamos vivendo o Evangelho vivo e genuíno, isto sim
Isto nos fortalece, isto nos dá força, isto faz com que a gente vença esta guerra interior. Ó Deus, que em nome de Jesus, este seja o nosso alimento, a tua palavra, a oração, a comunhão e o andar contigo, para que possamos mortificar a nossa carne e vencermos esta guerra interior em nome de Jesus. Amém.